Muito boa noite a todos. Cá estamos nós para mais um A Conversa Com. Esta noite com o nosso convidado, o professor Fernando Lucas, sobre os White Sharks Almada Baseball Club. E eu começava por perguntar aqui ao nosso convidado quem é o Fernando Lucas, visto que há muita gente que não o conhece, não é? Ora, muito boa noite. Obrigado ao João Carlos por esta oportunidade e obrigado também aos gentes de Almada. Eu também, apesar de não ter nascido no concelho, vim cá tão pequenino, tão bebê, que praticamente posso me considerar de Almada. Depois, em termos profissionais, acabei por começar a minha carreira mais no concelho de Seixal. Também resido no concelho de Seixal há muitos anos. Mais propriamente em Correios, e sou professor de Educação Física, aposentado, não é? Desde há 2 anos esta parte, estou aposentado. A última escola onde lecionei, ainda durante mais de 10 anos, foi a Escola Secundária Emílio Navarro, precisamente na cidade de Almada. Tenho, entre muitas outras vertentes, tenho aqui um compromisso grande com o beisebol e com o softball. E os White Sharks da Almada também um filho meu, um filho que começou a despontar ou a ser gerado quando eu vim para a Emílio Navarro, portanto em 99, e que depois de um percurso no desporto escolar, como nós chamamos, portanto, a vertente esportiva das várias modalidades que surgem nas escolas, acabou por seguir a via de se fundar como coletividade do concelho. Daí o nome White Sharks Almada Baseball Club, da Escola Secundária Emílio Navarro. Portanto, diz-me uma coisa que eu não tenho certeza se estou a fazer confusão ou não, mas tenho ideia de que sim, que é real aquilo que eu penso e que não estou a fazer confusão. Já tinhas fundado outro clube de beisebol antes de uma escola na Torre da Marinha, não tinhas? Exatamente. Ainda existe esse clube ou não? Esse foi o Pioneiros do Seixal, e que depois acabou por acabou por perder atividade. Quando eu me desliguei, ainda esteve há alguns anos a funcionar e a participar em competições nacionais, mas depois acabou por por perder atividade, digamos, não se dissolveu mesmo juridicamente, mas não tem expressão neste momento, nem associativa, nem desportiva, nem nada. Mas ainda existe? Sim, os Pioneiros do Seixal, no papel, até serem extintos de acordo com os estatutos, existem e podem sempre ser reativados, se bem que é assim uma esperança assim um bocadinho utópica, não é? Da maneira como nós estamos a ver as coisas, não parece que haja vontade ou interesse dos antigos sócios de pegarem nos Pioneiros do Seixal, mas seria, teoricamente seria possível. Portanto, esse é o projeto de arranque do beisebol em Portugal. Portanto, esse é um momento de grande euforia, de grande comprometimento, e que permitiu, de alguma maneira, para mim e para as pessoas ligadas à modalidade, mas nomeadamente para mim, permitiu ganhar alguma experiência, algum know-how, e portanto, quando surgem os White Sharks, a forma de ver as coisas e de organizar as coisas e de nos enquadrarmos, portanto, acabou por ser muito mais consistente e ter esse histórico para trás de alicerce para fazer as coisas
bem feitas, não é? Ok. Ainda me lembro de há muitos anos das tuas conversas sobre o beisebol, de quereres iniciar o beisebol em Portugal. Foste a primeira pessoa a quem eu ouvi falar nisso, e porque eu conheço o Fernando, para quem não sabe, que uma parte de vocês não saberá, eu conheço o Fernando desde crianças, fomos de uma mesma turma no liceu, andamos os dois juntos nos escuteiros em Almada, portanto já o conheço há muitos anos. E lembro-me, acho que ainda eras aluno do ISEF, ainda não tinhas acabado o curso, quando começaste a falar de beisebol e de fundar cá um clube de beisebol em Portugal. Inclusive, lembro-me de me perguntares possibilidades de subsídios para ir aos Estados Unidos, veres como é que aquilo se desenvolveria e etc. O que é que chegaste a ir aos Estados Unidos e depois já não me lembro se chegaste a ir, se não chegaste a ir, se conseguiste ir. Ouviste agora? A nossa amizade é como tu dizes, é mesmo dos bancos da escola, não é? E temos grandes recordações, quer do Liceu da Almada, quer do percurso dos escuteiros. Temos aí grandes cumplicidades e grandes recordações juntos. Em relação ao beisebol, é como tu dizes, portanto, esta fase final do curso, eu fiquei muito curioso sobre um desporto que nós não tínhamos cá e que aparecia nos filmes e que tinha assim uma lógica de funcionamento diferente. E isso depois acabou por ser um bocadinho bola de neve. A bola de neve é essa que, ao fim e ao cabo, teve como grandes responsáveis os meus próprios alunos, não é? Porque foram eles o interesse que despertaram as primeiras experiências que depois me motivaram a continuar e a aprofundar. Em relação aos Estados Unidos, pois faz parte do processo. Eu acabei, estamos a falar em 92, temos os Jogos de Barcelona, e nesse mesmo ano eu consegui, através da Associação de Amizade Luso-Americana, uma bolsa da Fulbright e tive num college americano em Ventura. E pronto, aí foi, digamos, o grande despertar para a modalidade, uma vez que tu sentes não só a própria cultura, não é? Cultura americana, como estás com as pessoas que treinam, que fazem nas equipas da universidade, que trabalham com os próprios atletas, e foi uma experiência marcante. Ou seja, se eu tinha aquela ideia de lançar a modalidade em Portugal, este processo e esta vivência acabaram por portanto, dar ainda mais um elan e um empurrão adicional na forma como eu queria desenvolver as coisas. Estiveste também envolvido de alguma forma, não sei exatamente qual, se bem que na altura te tenha perguntado, mas já não me lembro, já passaram muitos anos, estiveste de alguma forma ligado com a estreia de cá em Portugal do filme A Liga das Mulheres, ou de Mulheres, porque lembro-me que tu me convidaste para a sessão de estreia, e que fui com muito prazer e com muita honra, mas portanto, para teres os convites e para poderes convidar, estavas ligado de alguma forma, isso é que eu já não lembro como, à estreia do filme. Como é que te envolveste com isso? Olha, João, portanto, esse é um evento de 93, acaba por ser o evento que também marcou a fundação dos Pioneiros do Seixal, também enquanto coletividade, e vem, pronto, há algumas coincidências mas é realmente um marco importante. Portanto, tu tocaste mesmo na MUS, porque o Liga de Mulheres era um filme com atores consagradíssimos já na altura, a Gina Davis, a Madonna, o Tom Hanks. Já tive a oportunidade de ver depois disso. Muito bem construído. É um filme que se continua, apesar de terem passado os 30 e tal anos, não é um filme que se continua a ver muito bem. E esse filme tinha estreado nos Estados Unidos na altura em que eu estou em Ventura College.
Portanto, e vou com um casal amigo à estreia, não vou à estreia, corrijo, vou ver o filme que tinha estreado há dias e fiquei perfeitamente fascinado. Ora, o que é que deu Liga de Mulheres ao evento que acabámos por organizar? Portanto, nós, assim um bocadinho, com um mote assim meio literário, e a imagem dos autos de Gil Vicente, acabámos por fazer uma atividade que se chamou Auto de Beisebol nas ruas de Lisboa, e que, começando na Câmara de Seixal, envolveu uma série de entidades. E um dos momentos do Auto de Beisebol foi a antestreia em Portugal do próprio Liga de Mulheres. Portanto, a antestreia foi feita até no Teatro São Luís e, portanto, a empresa distribuidora do filme em Portugal foi um dos grandes parceiros desse evento. Portanto, os uniformes que foram desenhados para os atletas utilizarem, pronto, houve ali uma série de ideias que foram inspiradas no Liga de Mulheres. Se nós formos ver os uniformes dos jogadores que passearam pelos relevados de Belém e pela Rua da Junqueira, numa parada americana a 4 de julho, com banda de música e depois com a cena do jogo e com a apresentação das equipas. Portanto, nós vemos os uniformes que são inspirados nos que utilizava a equipa principal, que é retratada no filme, no Liga de Mulheres. Portanto, como deves calcular, aquilo envolveu a escola inteira, né? Foi assim, professores e alunos, foi um evento de grande expressão. Coincidiu com o início das televisões privadas em Portugal. Portanto, a SIC tinha estreado há poucos meses, a TVI dava emissões experimentais, e então a cobertura mediática e televisiva foi extraordinária. Portanto, nós abrimos, no 7 de janeiro, abrimos o Jornal da Noite da SIC, com as imagens do desfile e do jogo nos relevados de Belém. Foi assim, como deves calcular, os alunos ficaram eufóricos, não é? Não só na organização e no empenho para que tudo batesse certo durante o evento, como depois, nos dias seguintes, com as entrevistas, com os artigos que saíam na imprensa escrita na altura, não é? Porque não há cá estas coisas da internet, não há cá. E são momentos que estão registados, não é? Que foram registados, mas que foram de uma euforia, uma coisa indescritível. Que eu ainda, passados estes anos todos, não é? Estamos a falar de 31 anos, passados estes anos todos ainda recordo com muita emoção. Para vos relatar também que o impacto, não é? O impacto deste evento levou a que alguns praticantes que no país também gostavam do beisebol contactassem, não é? E depois gerou-se ali um movimento de... Ou seja, foi esse evento que gerou o início do beisebol em Portugal? Ou já havia alguma coisa antes? Foi o pontapé de saída da modalidade em Portugal, para todos os efeitos. Depois isso levou à constituição da primeira comissão instaladora para a Federação Portuguesa de Beisebol, e a partir daí começou a haver encontros entre equipas, e logo em junho desse ano de 93, portanto são precisamente 30 anos, não são 31, logo em junho, no 27 de junho, houve um encontro que chamámos Encontro Nacional de Beisebol e Softball no Jamor, portanto nos campos
no campo número 2 com quantas equipas? do Estádio Nacional, em que tínhamos 4 equipas séniores de beisebol, tínhamos 2 equipas de softball e tínhamos mais uma equipa de miúdos, de minis, que fez uma atividade, digamos, de exibição. Portanto, tínhamos ali 6 equipas, se bem que no caso dos Pioneiros do Seixal, nós participávamos na equipa de beisebol e também na de softball. E atualmente quantas equipas existem em Portugal? Atualmente temos um campeonato nacional com 11. Mas quando os White Sharks se lançaram-se exatamente por causa disso. Ou seja, a equipa de desporto escolar já tinha alunos e atletas que acabavam o secundário, ali no 12º, e como queriam continuar, portanto, o desporto dizia-lhes imenso, e a equipa dizia-lhes imenso. E então toda a gente começava, mas porquê é que não participamos no desporto federado? E então vamos, com o apoio da escola, de Emílio Navarro, e da sua presidente do Conselho Diretivo, na altura, professora Luísa Beato, então decidimos fundar o clube para participar nas competições federadas. Portanto, em 2004 já participamos no campeonato nacional com os White Sharks, claro, e nessa altura eram 8 equipas. 8 equipas. Portanto, eram tantas equipas que no ano a seguir, em 2005, a Federação dividiu em 2 grupos. Então tínhamos Divisão A e Divisão B. Aí foram logo as primeiras guerras com a Federação, com essa Federação, não é? Porque, teoricamente, pelos critérios estabelecidos, nós, pela classificação de 2004, teríamos acesso à Divisão A, mas fomos preteridos para a Divisão B, mas depois vingámos-nos bem, porque logo em 2005 somos campeões nacionais da 2ª Divisão. O nosso primeiro título. Depois, a partir daí, começou a haver um registro de diminuir o número de equipas. Foi de tal maneira que chegou a haver um ano com 2 equipas, 2 clubes, e um ano em que nem sequer houve campeonato nacional. Estou a falar de 2009, precisamente o ano em que nós fizemos a nossa estreia no Campeonato da Europa de Clubes. E depois começou a haver ali algum crescimento, e neste momento temos 11 equipas no Campeonato Nacional. Pena. Tens um comentário já no grupo de alguém que tu conheces, que eu vou-te ler o comentário para ver se tu deduzes quem é. Que diz: Grande Fernando, o doutor Beisebol de Portugal, bravo! É João Paulo Costa. Grande João. Sabes que isto, os amigos também, costuma-se dizer, os amigos estão sempre presentes, não é? E eu, por acaso, ainda não fiz, ainda não copiei o link para enviar aqui para a minha rapaziada, não é? Isto, no fim, faço isso com todas as sessões. Até agora ainda não vi nada que seja para cortar, mas quando há períodos mortos ou coisa do género, limpo o vídeo, edito, limpo o vídeo e depois publico no YouTube, onde fica à disposição para toda a gente. Portanto, depois posso-te mandar também o link do YouTube para partilhares com toda a gente. João, agora, para não avançar para outros temas, eu gostava, se o professor me permite, voltar um pouco atrás do Clube dos Pioneiros de Seixal. O doutor iniciou como professor de ginástica, no princípio dos anos 90, a prática do beisebol na escola Alfredo Reis Silveira, mais conhecida pela Escola das Cavadas, com as equipas mistas, os Vikings e os Panteras,
com as respectivas claques femininas devidamente com coreografias. Pergunto, como se encontra agora a modalidade enquanto atividade desportiva escolar? Para essa referência do Arthur é muito importante e, portanto, obrigado por essa deixa. Ao fim e ao cabo, e pronto, eu penso que também já se percebeu isso, as escolas são o motor de arranque do beisebol em Portugal, portanto isso é indiscutível. E pronto, eu ainda me lembro que, como só víamos nós, portanto, a forma de motivar os alunos, os praticantes, era mostrar a modalidade nas escolas à volta. E então haviam aquelas ações onde portanto, os alunos mostravam as habilidades que tinham adquirido e acabavam por dar a conhecer o jogo. Pronto, este era o processo mais embrionário que depois se foi desenvolvendo. E esta raiz escolar acabou por ser muito explorada e muito enfatizada, mesmo através da ação de formação de professores, e deu origem a que logo, bastante cedo, houvessem mais equipas e mais escolas a incluir a modalidade no desporto escolar. E depois havia as competições aqui na Península de Setúbal. Também, tal como aconteceu com a modalidade em termos federados, também houve alturas onde mais escolas, ou mais equipas de escolas, e outras com menos equipas de escolas, mas neste momento, e dá uns anos esta parte, a Península de Setúbal acaba por fazer as competições também com algumas equipas de Lisboa, e temos ali um leque de seis ou sete escolas que vão competindo e que vão, ao longo do ano escolar, fazendo o seu quadro competitivo de softball. Porque, basicamente, nas escolas, o softball é que é a modalidade rainha, porque se adapta àqueles polidesportivos que a maioria das escolas tem, que tanto dá para o handball como para o futebol, e que também dá para o softball. Portanto, e quantos estádios de beisebol já existem em Portugal? Esses estádios de beisebol é aqui uma pergunta muito quente, porque estamos aqui num contencioso com a Câmara da Almada, aliás, com os vários executivos da Câmara da Almada, para termos o nosso campo municipal. Neste momento só temos um em Abrantes. E pronto, como devem calcular... Não havia um também em Aveiro? Tinha ideia que tinha lido qualquer coisa de que já havia pelo menos também um em Aveiro. Pois, nestes processos houve vários clubes que tentaram arranjar os seus espaços onde praticavam o beisebol e o softball de forma mais ou menos mais próxima do que são as necessidades do jogo. E, portanto, Oliveira das Meias, Aveiro, mas eram tudo espaços em que não podemos classificar mesmo como campos ou estádios de beisebol, quer pelas características do terreno, quer pelas dimensões, ou seja, acabavam por ser estruturas preparadas para a prática, mas na minha opinião... Mas estádio mesmo é só Abrantes, então? Exatamente. Em Abrantes é o modelo português do campo de beisebol. E como é que tem sido a recepção da Câmara de Almada às vossas propostas para a construção de um estádio municipal aqui? Eu diria que a receptividade tem existido e há alguns projetos que estão em marcha, nomeadamente naquele espaço contíguo à pista da Sobreda, porque nós utilizamos o campo da pista municipal de atletismo, que agora se chama Pista Municipal de Atletismo Alberto Chaíça,
e pronto, é a nossa casa, portanto é lá que disputamos os jogos quando nos pertence receber as outras equipas. E há um espaço contíguo à pista, agora junto ali a uma unidade comercial, que está planeado ter ali um espaço polivalente, não é? Que dê também para várias modalidades, onde o campo de beisebol irá ser uma realidade. Portanto, é nessa base e com esse compromisso que nós estamos a contar. Tem havido reuniões, conversas, já houve da parte do Sr. Vereador Filipe Pacheco, inclusivamente intervenções públicas, demonstrar a vontade da Câmara de avançar o mais rapidamente que seja possível. Pois há ali questões de hierarquia e de estrutura que têm que ser resolvidas, e de avançar o mais rapidamente possível com o campo de beisebol, de maneira que eu espero ainda conseguir inaugurar o campo de beisebol de Almada. Ok. Mário, tem alguma questão que queira levantar? Sim, senhora. Já agora, para começar, começo por dar os meus parabéns pelos 20 anos que vocês fizeram este ano. E já agora, só para dizer que, de facto, portanto, esta modalidade, muita gente pensa que é só tirar a bolinha, não é? E o outro amigo apanhá-lo. Mas, portanto, isto tem regras, como todos os desportos têm, não é? Já agora, o amigo podia nos dizer, portanto, em relação às regras, portanto, que é a regra do arremesso, a regra do ataque, a defesa, portanto, como é que funciona, portanto, no campo, portanto, toda esta atividade. Já agora, para começar, era isto. Obrigado, Mário. Essa é a questão. É a questão que toda a gente coloca, não é? Pronto. Aliás, as pessoas em geral, também como temos este déficit de divulgação, porque o desporto em Portugal confunde-se muito com o futebol, e então as outras modalidades têm que se esforçar muito mais para ser ouvidas, e não é fácil. Agora, em relação às regras, o que nos falta aqui neste podcast é o audiovisual, não é? É a experiência. Portanto, é sempre complicado, assim, por palavras, mas se nós tentássemos sintetizar, para já, na sequência da questão do Mário, é um desporto coletivo com 9 atletas de cada equipa em campo, não é? Mais os suplentes. Agora, quando nós olhamos para o início do jogo de beisebol, vemos que uma equipa, que é a que defende, está toda em campo, disposta, e tem então o lançador que faz todos os lançamentos, e depois temos a outra equipa em que os jogadores vão entrando, não é? Sucessivamente, um de cada vez, segundo uma ordem, para bater a bola, e se a conseguirem bater em condições, têm que correr e percorrer as bases que estão dispostas em quadrado, não é? Um quadrado de 27,40 metros, e que têm que percorrer sempre no sentido retrógrado, ou seja, depois de bater a bola, têm que ir para a primeira base e depois pela esquerda para a segunda, para a terceira, e depois voltando novamente a casa. Só que isto, se já é complicado bater a bola, mais complicado é conseguir sucessivamente percorrer as bases e voltar de novo à casa base. Porque só aí é que nós anotamos pontos, não é? Que chamamos corridas. Portanto, só tendo algum atleta do ataque que consiga percorrer essas bases é que temos essa pontuação. Isto para lhe dizer que a função ali do lançador que lança as bolas é sempre uma função crucial. Ele não pode lançar a bola para qualquer lado, não é?
ele tem que lançar a bola para uma zona relativamente perto do batedor, não é? Que está sinalizada por cima da casa base, entre os joelhos e os ombros, grosso modo, e que até é avaliada por um árbitro, o árbitro principal que está por trás do catcher. O catcher é o jogador que recebe as bolas do lançador, caso não sejam batidas, e, portanto, o lançador tem ali esta função complicada de conseguir ser certeiro e de alguma maneira dificultar a vida ao batedor. Portanto, e depois temos ali uma situação, digamos, uma luta, não é? Entre o lançador e cada um dos batedores, portanto, entre o lançador e o batedor, e depois será o outro batedor a seguir, não é? Temos ali uma luta interessante e que muitas vezes até dificulta, para quem não conhece, dificulta a compreensão do jogo, não é? Porque nós vemos que muitas vezes o lançador lança e o batedor bate, outras vezes lança e ele não se mexe, portanto, e aquilo há ali alguma dificuldade de perceber, mas é simples, não é? É simples. O batedor sabe à partida que tem 3 tentativas para bater a bola. Portanto, não só pode esgotar algumas dessas tentativas, como se a bola não é lançada exatamente para aquele quadradinho, como eu disse, por cima da base e entre os joelhos e os ombros, ele, pura e simplesmente, não vai desperdiçar essas tentativas. Portanto, ele vai aguardar, supostamente, a sua melhor chance para poder pôr a bola em jogo, o que nem sempre corre bem, não é? É claro, se ele falhar a sua terceira tentativa de bater a bola, estará eliminado, ou seja, tem que esperar que todos os colegas batam para voltar a essa posição. Se bater a bola muito no ar, a defesa, que está dispersa pelo campo com aquelas luvas enormes, pode apanhar a bola antes dela bater no chão, o que também faz com que o jogador o batedor seja eliminado. E depois, se ele bater a bola, mas se a defesa conseguir ser muito rápida e colocar a bola na base para onde ele corre, antes dele lá chegar, também temos o batedor eliminado. Portanto, ou seja, todas estas dificuldades acabam por fazer com que o batimento, dizem os entendidos, não é, das ciências do desporto, seja dos gestos mais difíceis, o batimento de beisebol, seja dos gestos mais difíceis do mundo esportivo. Mais difícil no sentido de concretizar o objetivo, porque bater a bola rapidamente, com 2 ou 3 tentativas, qualquer um dos 7 aos 97 consegue bater. Agora, bater a bola com consistência que permita percorrer aquela distância de 27,40 metros e chegar salvo direitinho à base sem ser eliminado, isso já é mais complicado. Home run é outra coisa, isso é mais exigente. Home run é bater de tal maneira que a bola atravesse o campo e fique fora do alcance da defesa, e então permite que o jogador que bateu percorra as 4 bases e anote a sua corrida, o seu ponto. Portanto, tanto ele como todos aqueles que estiverem nas bases, não é? Como temos um batedor e depois temos mais primeira, segunda e terceira base, pode acontecer que essas bases já estejam preenchidas com outros jogadores que bateram anteriormente. E se isso acontecer, o caso do home run, portanto, todos eles vão fechar a sua volta e, portanto, todos eles vão marcar um ponto. Portanto, muitas vezes o home run pode valer 1, como pode valer 2 ou 3, no máximo 4 pontos. Existe. Já agora, neste caso, desculpe, o árbitro tem aí uma tarefa bastante grande, não? Para fiscalizar tanto toda esta ação, vocês praticam. Nos campeonatos nacionais, aqui com os White Sharks, o normal é termos 2 árbitros. Portanto, temos um árbitro principal que está atrás do catcher. Portanto, o catcher é aquele jogador que recebe os lançamentos
do lançador e que avalia se a bola está ou não dentro da zona. Não é? Nós, na nossa gíria, chamamos strike quando a bola é lançada dentro da zona e não é batida. Não é? E chamamos ball quando a bola é mal lançada e está fora da zona. Portanto, o árbitro vai avaliando e vai contando cada uma das disputas para cada batedor que entra para começar o ataque. Portanto, esse árbitro principal pois, também tem que ver nas situações de jogadas nas bases, como é óbvio, mas normalmente é auxiliado por um outro árbitro, não é? O árbitro de campo, que está mais próximo das zonas onde pode haver jogadas nas bases, também para saber se os jogadores têm direito à base, não é? Se estão salvos, safe, ou se, no caso da defesa, ser bem eficaz e conseguir eliminá-los nas bases, ou se o jogador está eliminado, está alto. Portanto, normalmente são 2 árbitros. Quando vemos as grandes ligas americanas, é evidente que aí normalmente vemos um árbitro por base. Portanto, em vez de serem 2, são 4 árbitros. Nós aqui em Portugal, em fases finais de campeonatos nacionais, normalmente também são mais do que 2 árbitros, mas o normal é arbitragem com 2. Sim, senhora. Obrigado. Okay. Já que estamos a falar das questões das regras e das técnicas de jogo, etc., o beisebol tem uma linguagem própria gestual, a qual eu não entendo, mas sempre gostei de ver. És capaz de explicar alguns dos gestos e os seus significados? Quer dizer, a sinalética, os gestos, pronto, vamos lá ver, temos aqui duas, estávamos a falar de arbitragem, os próprios árbitros têm os seus gestos, não é? Depois temos outra sinalética, que é a sinalética muitas vezes entre os jogadores. Por exemplo, uma sinalética que normalmente desperta a curiosidade de toda a rapaziada é aquela que o próprio catcher faz na direção do lançador, entre as pernas. Portanto, ele está naquela posição de cócoras, não é? É, digamos, a posição que lhe permite avaliar bem a zona de batimento para onde a bola é lançada, e normalmente dá algumas indicações ao lançador. E porquê? Porque consoante a avaliação que ele tem do próprio batedor que vai entrar, todos são diferentes, portanto, e ele vai, ou porque já os conhece, ou porque avalia no momento, ele vai conciliar, digamos, aquela leitura que ele faz da pessoa que vai bater com as habilidades e os lançamentos que o próprio lançador domina, não é? Porque há lançadores que dominam vários tipos de lançamento, quer seja em efeitos, quer em velocidade ou em colocação, não é? E então, aqueles gestos basicamente querem dizer que tipo de lançamento é que ele vai fazer, se é uma bola mais reta, ou se é uma curva, se é uma change-up, e muitas vezes se é para lançar, no caso das bolas retas, que supostamente se tem mais controle ou precisão, se é para lançar mais baixa, se é mais perto do batedor, se é mais longe do batedor. Portanto, toda essa sinalética, no sentido de dificultar a vida do batedor, é uma sinalética importante. E depois os próprios treinadores, não é? Antes de bater há sempre uma estratégia e o jogador que vai bater está sempre concentrado nos sinais que o treinador ou os jogadores que auxiliam o treinador fazem para, digamos, desenvolver a jogada. Não é? Quer quando estão a bater, quer quando estão em base. Não é? Sinais, se é para roubar uma base ou se é para fazer um determinado tipo de batimento, mais em jeito, mais em surpresa, ou mais numa determinada trajetória, tudo isso são sinaléticas que não são audíveis e que se tem que esconder da outra equipa e que podem mudar, não é? E que podem mudar ao sabor
pronto, de dar mais segurança à equipa para que a estratégia não seja interpretada pelo adversário. Mas, portanto, são sinaléticas próprias de cada equipa ou são comuns a todas as equipas? No caso da arbitragem, é universal, não é? Portanto, quando um árbitro, por exemplo, faz uma eliminação e faz um gesto igual a este, out, não é? Aponta ao jogador, out. Portanto, esta sinalética é universal. A sinalética entre os jogadores da própria equipa é feita pela própria equipa, portanto, e difere, apesar de poder ser parecida, não é? Quando vemos um treinador a fazer algumas indicações, o joelho, os braços. O que isso quer dizer? Diz lá o que isso quer dizer. Não quer dizer nada, não é? A partir não quer dizer nada. Portanto, para querer dizer, é preciso que este código, não é? Inclusive com as chaves, seja treinado antecipadamente com o jogador, não é? A gente pode fazer um nariz-orelha, não é? Ter aqui o nariz-orelha e não querer dizer nada, e entretanto combinou-se, a chave é, por exemplo, a testa ou o boné. Espera aí, isto não está sempre fechado. A chave é o boné. Portanto, se ele faz isto aqui, não há boné, portanto não há sinal. E se a seguir ao boné, se for, por exemplo, na orelha, quer dizer que tens que fazer um batimento em jeito, um bante. Portanto, se ele fizer, não é? Tens aqui, chave, orelha. Oi, espera aí. Depois ele repete isto várias vezes para disfarçar. Portanto, aí o jogador tem o seu, digamos, a sua indicação do que é que tem que fazer. Pronto, também se podem utilizar os braços, o cinto, muitas vezes até o simples estar de braços cruzados pode ser uma indicação. Portanto, isto é a própria equipa que, dentro da sua estratégia, com o treinador, vai desenvolvendo e vai apurando, porque também temos que contar depois com a capacidade de concentração dos jogadores. Muitas vezes estão tão tensos ou estressados com a própria situação de jogo que esquecem já esses sinais, ou nem olham para o treinador. Portanto, isto requer treino, requer maturidade, requer experiência, repetição. Portanto, vai-se desenvolvendo, não é? Nem o treinador pode ser demasiado exigente com determinados atletas, não é? Porque depois, dentro de uma determinada formação do plantel, tu tens diferentes níveis, não é? De compreensão do jogo, diferentes níveis de experiência. Portanto, nós nos White Sharks já temos, como modalidade amadora que é, temos ali um leque de idades na equipa sénior que vai dos 18 aos 40 anos. Não é? Portanto, já temos jogadores com muita experiência de beisebol. Outros, mesmo os mais novos, tiveram toda a escola de formação dos White Sharks, acabam por ter ali 5, 6, 7 anos de beisebol. É bom, mas o facto de estarem há pouco tempo na equipa sénior, com o nível de exigência que têm, já requer atenção e, portanto, tem que ser, apesar de ser um desporto coletivo, também tem que ser muito individualizado, não é? Momentos mais marcantes recordas dos inícios dos White Sharks? Onde é que vocês começaram por treinar? Porque em Almada nada estaria preparado para o beisebol. Onde é que fizeram os primeiros jogos? Foi difícil arranjar os primeiros jogadores? Como é que partiram para a ideia de formar mesmo um clube? Porque começou no Emílio Navarro, não é? Sim. Pronto. Como já vos referi, há por trás, na origem, o projeto do desporto escolar. Começou em 99. Nessa altura, até por aquilo que foi dito em relação aos Pioneiros de Seixal, em 99 já há equipas escolares a competir. Portanto, quando os White Sharks entram, já têm equipas na Quinta do Conde, no Laranjeiro, e pronto, agora
estava a ver se me lembrava, mas já passaram alguns anos, mas pelo menos umas 3 em Setúbal, pelo menos umas 4 ou 5 equipas já havia para disputar o campeonato aqui da Península de Setúbal. Portanto, este é o percurso de 99. Depois, já vos referi que em 2003 damos aquele grande passo, daí estarmos a festejar os 90, estarmos a festejar os nossos 20 anos, no dia 24 de setembro, é o dia do clube, no dia 24 de setembro de 2003, acabamos por assinar a nossa ata de fundação. São os 34 membros fundadores, 20 dos quais ainda participam, ainda estão no ativo. E aí temos professores, assistentes técnicos, pais, outras pessoas ligadas ao beisebol que aderiram. Portanto, há ali um conjunto muito vibrante de gente para avançar. Daí ser um desses momentos marcantes que fizeste bem em divulgar, ou em referir. Depois, já referimos que em 2004 começa esta ambição do clube de competir no campeonato nacional, só havia séniores. Paralelamente, nós fazemos muitas atividades de divulgação, aliás, sempre se fez, e tudo o que era jogos desportivos da Almada, quinzena da juventude, escolas a solicitar demonstrações. Portanto, nós estamos sempre presentes para divulgar o desporto e o desporto escolar continua a ser a escola de formação. Portanto, os mais velhos, os séniores, acabam não só por ter essa formação, como podem participar e ajudar os mais novos a evoluir. Portanto, sempre tivemos nestas 3, chamamos-lhes 3 missões, não é? Divulgar, formar e competir. Depois, mais datas marcantes. Nós temos aqui um trajeto que em 2005 temos o nosso primeiro campeonato nacional da segunda divisão, chamemos-lhe assim. Portanto, é o nosso primeiro título. Depois, em 2006, a segunda divisão, porque havia uma primeira divisão já de beisebol? Sim. Portanto, em 2004 eram 8 equipas e depois a Federação resolveu dividir em 2. Não é? E, portanto, em 2005 nós fomos injustamente relegados para a Divisão B, mas acabamos por ser campeões da Divisão B em 2005. Foi o nosso primeiro título. Entretanto, em 2006 há ali uma conjunção de fatores interessante, porque a Emílio Navarro festeja os 50 anos e um dos coordenadores das festividades, o professor Luís Lopes, meu colega de Educação Física, lança-me um desafio: porque é que a gente não fazem um torneio de beisebol integrado aqui nas festividades? Pronto, a partir daí lançamos o primeiro torneio internacional. Fizemos um torneio internacional com 2 equipas, uma de Sevilha e outra de Marbella, mais os Vikings que vieram de Vila do Conde e os White Sharks. Portanto, temos ali 4 equipas que no recém-inaugurado estádio do Cova da Piedade, né, no José Martins Vieira. Portanto, esse é também um momento alto porque, pronto, com um conjunto de atividades paralelas, a formação dos voluntários, o concurso dos cartazes, a filatelia, a mistura com carimbo de primeiro dia, a exposição filatélica. Portanto, houve ali uma série de eventos, cursos de treinadores, e então transformámos este encontro nacional num momento muito especial. Inclusive tivemos o vereador da altura, que ainda é vereador, mas sem funções executivas, o vereador António Matos, a fazer um dos lançamentos inaugurais, que é uma figura cerimonial do beisebol, e as primeiras conversas sobre o campo de beisebol da Almada começaram exatamente depois desse
desse torneio em 2006. No mesmo ano, somos campeões nacionais de júniores, em Abrantes, contra uma equipa do Algarve, os Tigres de Lolé. Portanto, é o nosso primeiro título de júniores, o segundo, não é? Depois do Nacional da segunda Divisão. E a partir daí há todo um percurso em que em 2007 ficamos em segundo lugar, depois em 2008 temos o nosso primeiro campeonato nacional absoluto, que depois vamos repetir novamente em 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, portanto temos 6 campeonatos nacionais absolutos do Chelsea. Quer dizer, os White Sharks estão repletos de taças. Opa, pronto, não devia estar a dizer isto, mas as vitrinas de troféus da Escola Secundária Emílio Navarro, as pessoas quando entram desporto escolar e desporto federado, as pessoas dizem, pá, mas o que é que se passa? É só taças de beisebol? É uma referência importante. Entretanto, só para dizer que outro momento importante é, neste ano de 2008, acabamos por ter acesso ao Campeonato Europeu de Clubes, que tem um qualifier, portanto é a nossa primeira, já tinha havido torneios internacionais, mas este é, como dizem os jogadores, este é a sério, é mesmo Campeonato da Europa de Clubes, portanto em Antuérpia, e portanto é um percurso também de ganhar experiência importante. Não conseguimos um resultado por aí além, mas estamos a bater-nos com equipas da elite europeia, né? Portanto esses momentos são muito, muito, muito saborosos. Acabamos por ter 4 presenças em campeonatos da Europa de clubes. A última foi em 2013, salvo erro, em Senar, perto de Paris. Um clube com muitos lusodescendentes, então tínhamos uma moldura humana impressionante nos nossos jogos, com bandeiras portuguesas por todo lado. Foi muito, muito, muito agradável essa experiência também. Entretanto, os júniores também tiveram experiências internacionais. Também tivemos em França, em Pinay, durante 2 ocasiões. Em 2019, antes da pandemia, tivemos um torneio muito bom em Barcelona, também com cinco equipas, 5 clubes, com uma equipa júnior que vários deles depois acabaram por integrar e são elementos da equipa sénior agora. Este é o nosso palmarés. Mais recentemente, estamos mesmo a precisar do campo de beisebol. Quer dizer, começamos a ter necessidade mesmo de condições. Eu acho que com todo esse historial já mereciam mesmo, pá. Que a Almada vos fizesse um estádio. Até porque deve ser um orgulho para a cidade, não é? Ter um clube que é várias vezes campeão nacional, que participa em termos internacionais, é um orgulho para a cidade e para o município. O professor falou aí na federação e eu gostava de pôr uma questão também respeitando aos próprios clubes, portanto, já, os apoios que a federação dá aos clubes e se há alguma certificação na formação para os clubes que fazem formação à modalidade. Em relação ao Arthur, à pergunta do Arthur Vaz, há uma questão que me ocorre, que é, há bocado falámos da nossa última experiência internacional, foi em 2013, e não é por acaso que depois se cria aqui um hiato de participações internacionais, até de equipas portuguesas. Ou seja, continua a haver encontros internacionais. Nós ainda este ano, no âmbito do nosso 20º aniversário, organizamos um torneio internacional, ali no 24, 25 e 26 de março,
que foi realmente um exemplo a todos os níveis e teve uma adesão muito grande, mas campeonatos da Europa a partir de 2013, não, porque nessa altura a nossa federação tinha utilidade pública desportiva e acontece que em 2013 perdeu esse estatuto de utilidade pública desportiva. Pronto, e a partir daí houve, portanto, deixou de haver seleções nacionais, deixou de haver participações europeias de clubes, portanto, houve ali uma quebra significativa dessa, digamos, desta participação e desta visibilidade, e até para motivação e crescimento de atletas, isso tem sempre o seu peso. Portanto, a Federação neste momento, naquela questão do deve o haver, é mais o deve, não é? Porque temos que pagar as licenças federativas, temos que pagar os árbitros, temos que pagar as inscrições nos torneios, temos que pagar depois os exames médico-desportivos, isso, pronto, sai tudo do bolso do clube e o retorno é só os atletas poderem participar. Portanto, não há apoios, não é? Outro tipo de apoios. Nós mesmo internamente temos um ou outro donativo de um ou outro particular, mas basicamente os nossos grandes apoios, e sempre foram, a Escola Secundária Emílio Navarro, que é a nossa sede, a Câmara Municipal de Almada, a União de Freguesias e o IPDJ. Ou seja, são tudo parceiros institucionais que vão, de algum modo, ajudando à realização do nosso plano de atividades, não é? Com tudo o que é necessário, não é? O desgaste de equipamento, as deslocações dos atletas, muitas vezes o aluguel de espaços, quer para os treinos. Eu sei o que é isso, também sou dirigente de um clube desportivo, sei bem o que é o esforço que nós temos, porque o apoio que vem das federações, principalmente para a formação, é nulo. Já agora, e sobre a certificação da formação. Falar da certificação, eu penso que o Arthur se referia à certificação dos técnicos. É? Do próprio clube, como escola de formação, não é? Nós temos 4 treinadores certificados, ou seja, com título profissional de treinador, e poderíamos até ter mais, porque temos tido várias fornadas, digamos assim, ao longo destes anos, de jogadores mais velhos que têm colaborado como técnicos no acompanhamento das equipas e tudo isso, e que não têm o título de treinador, e não têm porque não há oferta da própria federação, portanto não tem havido cursos de treinador de nível 1, e portanto isso acaba por ser outra situação que emperra aqui o desenvolvimento. E em relação à formação, tivemos este tempo de ouro, digamos, em que a formação era feita na Emílio Navarro através das equipas e dos praticantes de desporto escolar, mas a partir de 2021, como essa situação deixou de existir, nós acabámos por decidir formar a nossa Academia de Formação. Portanto, temos aos sábados de manhã um espaço a partir das 9, né? Das 9 às 10h30 da manhã, neste momento, neste ano letivo, e depois das 10 ao meio-dia para as raparigas do softball feminino. Temos ali um espaço que chamamos Academia de Formação Desportiva dos White Sharks, e que se destina a todos aqueles mais vocacionados para os jovens, não é? Ali a partir dos 7, 8 anos até aos 18, para todos aqueles que queiram experimentar a modalidade, praticar e, ao fim e ao cabo, terem o seu percurso, não é? De formação como praticantes e também como pessoas, não é? Porque estes valores que nós incutimos nos atletas são sempre importantes. O próprio Arthur, como dirigente associativo, sabe do que é que se fala. E esta academia permite-nos depois ter uma equipa de formação
uma equipa júnior, digamos, é um escalão júnior assim largado, porque temos atletas mais novos, de 13 anos, atletas um bocadinho mais velhos, portanto, que é o nosso modelo de formação, que é enquadrado pelos técnicos com neste caso, os que têm título de treinador e os que colaboram na formação e que são meramente técnicos, ainda não credenciados. Portanto, não tenho problema nenhum, como deve calcular, em dizer isto aqui em canal aberto. Eu acho que não deve ter, e isso até é uma chamada de atenção às entidades, neste caso à própria Federação, para incutir treinos, cursos para treinadores e aumentar também a expansão da modalidade dos próprios clubes, né? De termos a formação nos atletas. Acho que isso deve ser um tema bastante pertinente até para ser falado. Obrigado pela sua intervenção. Obrigado também, Artur. Mário, tem alguma questão que queira levantar mais? Só para terminar, então, dizer que conheci a vossa equipa, portanto, há coisa de um ano, numa conversa muito simples sobre desporto, com um amigo que por acaso até está aqui no painel. Mas foi uma coisa tão pequenina, mas eu fiquei a pensar e vim para casa e andei à busca. E gostei daquilo que li na altura. E publiquei, portanto, depois no meu blog, portanto, a vossa história de início, portanto, da criação do clube. Por aquilo que eu ouvi hoje. E neste meu blog nunca pus desporto. E vocês podem os primeiros a entrar. Mas por aquilo que eu ouvi hoje, então, vou repetir. Vou arranjar outro artigo e vou publicar novamente no blog a história que vocês, que o amigo nos contou hoje aqui. Por outro lado, para dizer que, muito brevemente, tanto já agora eu e um amigo, ou amigos que estão aqui no painel, brevemente vamos fazer uma visita a vocês, tanto ali à pista do Grande Chaissa, para conversarmos pessoalmente. E para tirarmos uma bolinha. Deixarem a gente a tirar a bolinha. É tudo. E obrigado. Muito obrigado, Mário. Tudo o que se possa fazer pela divulgação e pela promoção do beisebol e do trabalho dos White Sharks, quer como equipa praticantes, quer como equipa de dirigentes, não é? Que é todo um conjunto, tem sido fantástica e tem feito milagres, considero perfeitos milagres. São bem-vindos e já agora deixo mais uma vez o nosso convite. Quem quiser levar os filhos, os sobrinhos, os netos, os primos, os amigos, a experimentar a modalidade, o nosso espaço de academia, aos sábados de manhã, na pista municipal, está aberta, que é o nosso espírito. O nosso espírito é uma imensa divulgação e experimentar passar a bola, bater a bola. Temos os materiais necessários para proporcionar esses desafios. É um desafio diferente das outras modalidades, mas é um desafio interessante. Diz-me uma coisa que não sei se tu sabes e conheces, nem me lembro se alguma vez falei contigo sobre isso. Mas ou havia, devia ser mais havia, que eu há anos que não ouço falar disso, nem nunca mais vi. Mas pelo menos quando eu era miúdo, e eu jogava bastante e até gostava bastante disso, um jogo português, não me lembro o nome, não me lembro das regras, mas que era muito baseado ou muito tipo o beisebol. As únicas coisas que eu me lembro é que em vez de jogar com uma bola, jogávamos com uma malha, ou seja, nós chamávamos malha um pau afiado aí com uns 15, 20 centímetros de comprido, afiado nos dois extremos, que lançávamos a girar para dificultar
a ação do batedor também. O batedor não usava um taco de beisebol, usava um bastão, um pau à portuguesa, mas não me lembro nem nome. Também se usava as marcações, também tínhamos que fazer o percurso de marcações. A minha ideia muito vaga que eu tenho quando eu era miúdo. Se conheces algum jogo, como é que se chama, sabes da existência desse jogo tradicional português? Neste percurso, alguns colegas me têm feito ou me têm falado desse jogo tradicional de várias regiões do país onde há um jogo de batimento. No caso desse pau afiado que é projetado, há inclusivamente uma variante em que é o próprio, esse pau está no chão e então o próprio taco tem que o levantar do chão e na mesma ação batê-lo e projetá-lo em diante. Portanto, tem uma lógica de jogo tradicional com várias... Este que eu joguei era uma pessoa, já não me lembro, acho que era da equipa, já não me lembro se era da equipa do próprio batedor, se era da equipa adversária, acho que era da equipa adversária, que o lançava, portanto estava como no beisebol, não há exatamente a distância nem em frente, mas mais ao lado do batedor, e lançava a malha a girar, usando determinadas técnicas, aqueles que devia girar de mais uma maneira, ou menos de outra, mais lento ou mais rápido, para dificultar a ação do batedor, que tinha que bater. Eu estou a falar de recordações, quando tinha aqui, para aí 8, 9 anos, portanto há quase 60 anos atrás. E que depois aquilo era, quando era batido, ia pousar-se como no beisebol, a equipa adversária estava a tentar apanhar a malha no ar, para interceptar também o jogador, porque quando acertava, era o batedor que avançava. O batedor avançava para a primeira malha, para a primeira marca, segunda marca, terceira marca, já não lembro quantas marcas é que eram, até dar a volta ao percurso, e só aí é que marcava ponto, quando chegava ao fim também, como ao beisebol. Mas não me lembro do nome, não me lembro exatamente das regras, lembro-me assim, mas pequena. Tenho umas noções só disso. Não te consigo ajudar muito mais, mas penso que os nossos especialistas de jogos tradicionais, porque há todo um percurso também ligado à educação física, terão com certeza respostas assertivas sobre isso. Como te digo, eu jogava na Idanha, não era em Almada. E depois também a lógica do beisebol e a forma como os miúdos, não é? E nós do nosso tempo podemos chamar na rua, não é? A rua era o nosso espaço. E portanto a forma como os miúdos na rua interpretavam aquilo que viam num outro filme, não é? Numa outra imagem, acabava com o seu espírito inventivo por desenvolver práticas que aglutinavam uma série de amigos ali à volta. Portanto, eu ainda me lembro quando vim aqui para Correios que a miudagem jogava beisebol aqui nos jardins. Portanto, ainda havia miúdos que haviam espaços relevados e eles iam, era o beisebol deles. Mas havia alguém que trazia um pau qualquer, e mesmo com uma bola qualquer, e não tinham nada a ver comigo. Portanto, era uma prática perfeitamente de rua, por imitação e de qualquer coisa que se vê. E pronto, por exemplo, ali na zona do Montijo e do Barreiro, voltando ao desporto escolar, havia uma prática que se chama, deixa ver se eu me lembro, que é o jogo do queimado. Portanto, tinha a obrigação de saber isto de cor e salteado, mas... e então, o jogo do queimado não é mais do que o kickball, ou seja, a lógica do beisebol está lá, mas a bola não há tacos e a bola é chutada.
Ver? Portanto, a bola é lançada por os elementos de uma equipa e depois os outros, um de cada vez, têm que chutar e percorrer uma série de bases. Não são 4, podem ser 6 ou 7. Portanto, interessa explorar o espaço. É sempre a abrir, sempre a chutar e a correr. E esses jogos são de tal maneira populares entre os miúdos, entre os alunos, que vão passando de uns para os outros, e os próprios professores de educação física, em algumas escolas, organizam, não é, os encontros do queimado. Portanto, aquilo acabou por ser quase uma instituição e uma atividade que tem o seu, que aparece no plano de atividades. Portanto, e o jogo do queimado é uma forma extraordinária, sem material nenhum específico, de introduzir o beisebol e o softball, não é? Ainda por cima com um gesto que toda a gente gosta, domina, que é chutar a bola. Portanto, a própria lógica do jogo acaba por permitir múltiplas variantes. É engraçado. Ok. Arthur, tem mais alguma questão que queira levantar? Queria só deixar esta questão mais com preocupação, as lesões que possam acontecer aos praticantes do beisebol. Arthur, como qualquer desporto coletivo, com a corrida muitas das lesões são comuns. As questões dos tornozelos, não é, da tibiotársica, das entorses, são comuns. Depois temos ali algumas posições não é? Portanto, na defesa, cada jogador joga na sua posição. E os lançadores têm ali um esforço muito repetitivo, não é? O tal esforço de lançar a bola 1, 2, 3, às vezes para o mesmo batedor, eles chegam a lançar 7 e 8 vezes. Depois a seguir vem outro batedor, depois vem outro, e portanto muitas vezes os lançadores acabam por jogar um período de tempo em que são obrigados, entre aspas, a fazer 70 ou 80 lançamentos. E não farão mais, porque nós tentamos sempre equilibrar estas coisas, não é? E, portanto, este esforço repetitivo de sobreuso da mesma articulação do ombro e do cotovelo acaba muitas vezes por, se não houver uma boa preparação física e uma preparação também técnica do próprio lançador, do número de lançamentos, da progressão do treino, acaba por poder desenvolver algumas patologias crónicas, não é? Do género de tendinites. Portanto, essa é uma lesão muito típica do beisebol e também, no caso dos lançadores de atletismo, acaba por ser, nos lançadores do dardo, acaba por ser semelhante. De resto, não há assim uma lesão assim específica. Não é? Temos é que ter alguns cuidados também de segurança, não é? Porque a bola é dura, não é? E, portanto, é ali um projétil e quer em situações de treino, mesmo com as crianças, quer em situações de jogo, pode sempre haver uma bola que, por desatenção ou por ser demasiado rápida para a capacidade de reação dos atletas, atingir, em termos de impacto, não é? ou um joelho, ou um peito, ou uma cara de um jogador. Portanto, e esse é um dos aspectos que nós temos sempre em atenção na formação, mas que felizmente são raros de acontecer. O ponto mais crítico é exatamente o braço do lançador. Senhor, obrigado. Ok. Mais alguém com alguma questão? Mário, Arthur? Não? Não, senhor. Gostei muito. Gostava muito. Ok, então o Fernando Lucas, queres
suponho que, para além do apelo, e que espero que alguém da Câmara nos venha a ouvir e nos esteja a ouvir, alguns verão de certeza este programa, mesmo que seja mais tarde. Portanto, para além do apelo a que a Câmara rapidamente disponibilize um estádio aos White Sharks, acho que seria muito bom e que já merecem. Queres deixar umas últimas palavras a quem esteja ou venha a ouvir? Queria, em relação à Câmara e às autarquias, neste caso à Assembleia Municipal, portanto, há bem pouco tempo tiveste aqui no teu programa o engenheiro Ivan Gonçalves, não é? Que nós também tivemos a ocasião de conhecer, convidado para a nossa sessão solene do 20º aniversário, mas pronto, o relacionamento é bom, pelo menos nesse aspecto, e estou convencido que estamos a trabalhar em conjunto para que esse sonho se torne realidade. Depois, não me queria repetir, mas temos a nossa Academia de Formação aberta para queira experimentar, para o Mário e o Artur, que já nos prometeram uma visita. Portanto, neste momento, só temos a Academia de Formação e a equipa feminina a funcionar, mas no início do próximo ano, porque a época do beisebol é um pouco na lógica das ligas americanas, portanto é ali de março a outubro, portanto ali a partir do mês de janeiro teremos os nossos séniores a começarem a sua preparação em força, de maneira que agora ou depois teremos a oportunidade, com certeza, de vos receber ou para experimentarem a modalidade ou para verem alguns dos nossos jogos em casa e então podermos também aperfeiçoar a compreensão das regras, que para a maioria das pessoas ainda é um bicho de 7 cabeças, mas que nós estamos apostados em ajudar a minorar esse déficit de compreensão do beisebol. Portanto, apareçam, que serão bem recebidos, e obrigado mais uma vez por nos ajudarem a passar. Quem quiser experimentar numa dessas manhãs lá na pista de atletismo Alberto Chaíça, tem que pagar alguma coisa ou não? Só para as pessoas saberem. Não, para o primeiro contacto é sempre uma oferta do clube, quer dizer, não, para as pessoas experimentarem. É evidente que tem que haver aqui também alguma situação de compromisso a partir do momento onde as pessoas querem levar as coisas mais a sério, não é? Portanto, para experimentarem, não têm que, é só aparecer. Depois, quando se inscreverem, segue a ordem normal inscrevem-se no clube e depois, em relação à academia, há uma pequena mensalidade praticamente simbólica que ajuda depois também no esforço de organização e na participação noutros encontros. Até porque todos os atletas vão ter que ter o seu seguro e vão ter que fazer o seu exame médico. Portanto, há aqui um percurso de compromisso que é crescente. Agora, para experimentar, estejam à vontade, apareçam e tragam vontade, amigos e boa disposição, que é o fundamental. É o que é preciso. Obrigado. Ok, então chegamos ao fim deste nosso programa. Resta-nos despedir de quem está ou venha a ouvir. Até 2 a 15 dias. Lembramos que o programa é quinzenal, aos domingos, às 21h30. Já temos convidado para a próxima sessão, mas por enquanto ainda é segredo. Em breve divulgaremos. Então, a todos, muito boa noite e até 2 a 15 dias neste mesmo programa ou à conversa com.
Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, nós agradecemos, obrigado. Sim, senhora.